bom dia. Recebo aqui com muita alegria o presidente da Câmara de Vereadores, vereador Rodrigo Facchini. Bom dia, Rodrigo. Prazer em tê-lo no programa. Bom dia, Toninho. É sempre uma grande alegria estar contigo, conversar com a tua audiência, desejar toda a minha gratidão por mais esse convite, Toninho. Você está convidando o Ministério Público vai convidar para que o Ministério Público acompanhe a tramitação da Lei do Ordenamento Territorial na Câmara, a LOTE, tão aguardada, a LOTE? Exatamente, Toninho. Esse é um tema, todo joinvilense sabe, que vem sendo discutido ao longo dos últimos anos na Câmara de Vereadores, daí sai da Câmara, volta para o Executivo, tendo em vista, Toninho, que essa lei, né, esse projeto de lei, esse que pretende ser de fato aquilo que vai determinar o uso e ocupação do solo da nossa cidade, ele esteve exaustivamente debatido nas comunidades através da audiência pública. O IPUJ, com seus técnicos, preparou um texto base, levou até o conhecimento e a participação da comunidade através do Conselho das Cidades, né? Então, e agora essa semana ele deve aportar na Câmara de Vereadores e cabe ao Legislativo Municipal fazer as alterações e aprovar, né, a tão famosa e tão esperada Lei de Ordenamento Territorial. Eu penso que, primeiro, ele já foi amplamente discutido pela comunidade, né? Então, tem algumas alterações, algumas mudanças, algumas propostas a serem feitas, perfeito. Essa é a prerrogativa do Legislativo. Mas também penso que o Ministério Público pode nos auxiliar no sentido de dar total transparência e evitar qualquer tipo de problema do ponto de vista da falta de transparência. Então, a minha iniciativa... Aí ele passa a acompanhar como um convidado, assim. Exatamente, como convidado, como observador, como fiscalizador, que essa também é a prerrogativa do Ministério Público, e tira qualquer dúvida, né, em relação à lisura desse processo. Por mais que tenhamos a certeza, né, e a clareza que jamais, não estou aqui desconfiando de A ou B, muito menos do Poder Legislativo. Agora, para garantir inclusive a tranquilidade nasquelas propostas, Toninho, que a Câmara pode, o Legislativo Municipal pode vir a achar necessária, não tem porquê, né, não termos um observador do Ministério Público para nos dar essa tranquilidade no momento de propor as mudanças. Agora, presidente, vai ter muito lobby também, lobby até natural, né? De chamados business empresarial de Joinville, que vai, construtores, loteadores, estarão de olho tentando, não vou dizer interferir, né, mas acompanhando bem de perto a tramitação da LOTE, né? Eu penso que sim, Toninho, até porque é uma lei, como que já falamos, que vai determinar o uso e ocupação do solo, ou seja, é de interesse de toda a cidade, desde o mais simples cidadão até aquele investidor que já está colocado em Joinville, aqueles que trazem novos recursos para investir na cidade. Então é de interesse de todos. E essa é a prerrogativa do Legislativo, esse é o papel do Legislativo Municipal, acolher e ser uma representação do interesse do cidadão, seja ele um cidadão comum, né, um cidadão lá da comunidade, seja ele um investidor interessado, né, em aportar em Joinville, em gerar novos empregos para nossa cidade. E esse é o papel do Legislativo, ser um representante, fazer do seu mandato um instrumento, né, que possa representar os interesses da comunidade como um todo. Agora, essa iniciativa de trazer o Ministério Público, de convidar como observador, é exatamente para que a gente tenha tranquilidade no cumprimento desse papel, né, de representar o interesse da cidade. Dando mais transparência e lisura o processo. Exatamente. E tranquilidade para o próprio vereador, no momento de propor se for o caso de uma alteração, representando o interesse social, o interesse econômico, o interesse do cidadão, que deve, acima de tudo, Toninho, representar o interesse do grande coletivo. Agora, aqui na questão dos geminados, é um assunto que vai
ser bastante debatido na lota e pela frente do Geminados, já que em Joinville pequenos construtores, quem tinha uma economiazinha guardada, resolveu investir e começou a aparecer geminado em vários pontos de Joinville, né? Exatamente, Toninho. Sabes então que essa frente do geminado é uma discussão que vai para a Câmara, né? É uma discussão bastante ampla. Eu te confesso que num primeiro momento eu pensei, poxa, mas a fachada de 3 metros, 4,5, 4 metros, 5 metros é muito. Qual é o ideal, né? E meio metro faz uma diferença grande. Faz uma diferença grande, Toninho, para quem vai morar, mas muito mais para quem vai investir, seja na construção, seja na aquisição desse imóvel. Agora, eu fazendo uma reflexão aqui contigo, e vai ser a primeira vez que eu falo isso publicamente. No primeiro momento, eu até me coloquei de forma radical contra, né, os 3 metros. Agora, se a gente começar a observar, por exemplo, o Japão, as famílias vivem em pequenos apartamentos. Sim. Né? E é fato, eu comecei a observar isso no Japão e em outros países aí chamados de primeiro mundo, que conseguem ter uma economia equilibrada, né, com desenvolvimento social. Os imóveis, eles são menores, né? Então penso que garantindo a qualidade da construção, não vai ser dos 3 para os 4 que vai criar um impacto social na cidade, né? Pelo contrário, se ele for para atender esse público menos favorecido, mas esse público que tem o direito da casa própria, eu acho que é válido. Agora, algum projeto seu na Câmara, alguma novidade aí, meu caro vereador? Toninho, a gente tem trabalhado intensamente e eu te confesso que eu tenho aí vários os projetos que nos dão muito orgulho, né? É um trabalho que a gente vem fazendo e não é segredo para ninguém, essa questão do enfrentamento e muito mais no sentido de dar orientação ao cidadão joinvilense em relação à dengue. Você é testemunha que eu venho tratando esse assunto desde 2013, quando ainda não era a pauta da cidade. Até em alguns momentos eu fui, de certa forma, ridicularizado. Pela sua preocupação ali, principalmente na região do Floresta. Exatamente. Ali, né? E como o foco maior se deu ali naquela região onde eu vivo, Floresta, Itaú, né, a presença do mosquito da dengue começou por ali. Eu venho tratando esse assunto já há bastante tempo, né? E num primeiro momento, o que aqui nem está falando em dengue? Aqui não tem dengue. E nos provou que, lamentavelmente, né, nos provou que a gente, de certa forma, tinha razão com essa preocupação. E penso, Toninho, e falo isso com muito orgulho, né, com muito orgulho, que talvez tenha sido a nossa preocupação, talvez tenha sido a ação das associações de moradores ali da região, que tenha nos garantido passar mais um ano aí, de certa forma, longe, afastado desta grave doença, né? Afinal de contas, a dengue, o que a gente menos precisa hoje é uma epidemia aí que poderia, né, encher os hospitais. Então, passamos esse verão ileso. Em Itajaí, então, até o Exército se envolveu lá. Exatamente. Né? Itajaí, Campinas, aqui próximo, né, Oeste Catarinense. Então tem que evitar cuidar do nosso terreiro aqui, né? Exatamente. E o que é importante, Toninho, agora a gente começa o inverno, a população, de certa forma, se esquece, né? Acaba deixando de lado essa preocupação, tendo em vista que chega o inverno. E é justamente agora que a gente tem a condição de eliminar esse problema para o próximo verão. Então, ter essa clareza que não é o inverno que vai garantir que acabou a dengue, né? E temos aí outros projetos, Toninho, como, por exemplo, tenho tratado agora a questão das ciclovias, apresentei também um projeto na Câmara. Isso é um assunto importantíssimo, né? Uma cidade que quer melhorar a mobilidade, né? Exatamente. E cada vez mais, Toninho, nós temos que ter essa consciência. O transporte coletivo, as ciclovias, né? Diminuir a utilização do automóvel, né? Senão Joinville, num determinado momento, ele vai parar. Outro projeto que me traz muito orgulho é a empresa amiga, né? Então, incentivar as empresas a fazer o acolhimento do primeiro emprego, né? E treinar esse jovem, preparar o cidadão do amanhã. Um outro projeto que apresentamos agora na Câmara é o telhado verde, né? Possibilitar que o empreendedor faça da sua cobertura uma horta, né? A plantação, o chamado telhado verde, incentivando ele na utilização até 10% a mais
da utilização da área construtiva. Então, a gente tem apresentado... Achei esse projeto do jovem autor aí, incentivando a redação, fundamental nesse tempo de internet, porque hoje todo garoto aí tem celular, né? E eu recebo assim até esse dia eu vi da minha filha mandou uma mensagem para mim escrevendo aqui ela botou A-K-I. Aí eu digo, minha filha, eu acho que no tempo da escola você não aprendeu que aqui era A-K-I, né? Não é assim que se escreve aqui. Mas é a linguagem da internet. Eu digo, não tem nada de linguagem da internet. Você foi para a escola, você estudou, você não tem que cair nessa linguagem da internet, né? Então a linguagem da internet, ela está sendo um prejuízo à redação. Exatamente. E as pessoas estão simplificando tudo, né? Criando uma linguagem própria do chamado internês. Mas lá quando for prestar um concurso público, vai preencher um pedido vestibular, o Enem, etc e tal, ou vai preencher um pedido de emprego, ele não vai escrever aqui com KI, né? Exatamente. Pelo amor de Deus. Então a internet, esse seu prêmio Jovem Autor aí, é um negócio legal porque incentiva a redação, né? Toninho, esse projeto ele pretende de fato fazer uma transformação cultural. É um projeto que muda, né, transforma uma cidade como um todo. Você talvez, Toninho, tenha sido aí você, um grande escritor, né, um profissional da comunicação que escreve muito bem. E essa é justamente a pretensão desse projeto, Toninho. Eu brinco com os professores de português, né, quando vou falar desse projeto, que te confesso assim que esse me enche de orgulho. É um projeto que me traz lágrimas nos olhos. Os nossos pais, Toninho, eles tinham uma facilidade muito maior no cálculo do que nós. Uma geração passada... Você coloca bem aqui, desenvolver o intelecto das crianças por meio da escrita, algo que se perdeu com o avanço da tecnologia e das redes sociais. Exatamente, você sintetizou no exemplo que você fez com a sua filha, Toninho, qual é a pretensão desse projeto. E eu faço um paralelo. Com o efeito, com a chegada das calculadoras, o cidadão, ele deixou de fazer a conta na ponta do lápis ou a conta de cabeça. Hoje, essa geração presente, né, a geração aí que chega aos seus 50 anos, com certeza ele tem mais dificuldade de fazer cálculo do que a geração passada, mesmo ela não tendo muito acesso à escola. Os nossos avós faziam conta de cabeça, né? Faziam na ponta do lápis. Exatamente. E a chegada da calculadora... Você chega... Você vai no comércio, é comum isso aqui, você compra algo que custa R$15, né? E compra dois, um de 7, outro de 8, né? Aí dá R$15 você dá 20 de troco, eles vão, calcula 7 mais 8 na calculadora, aí tu dá 20 menos 20. Né? Ainda põe os dois zerinhos atrás ainda. Pra saber que tem que dar 5 de troco. Mas o detalhe é somar 7 com 8. Exatamente. Se não fizer na calculadora, é capaz de não saber. E esse fenômeno, Toninho, ele se repete hoje com a tecnologia em relação à escrita, a prática da escrita. Lamentavelmente, cada vez mais as nossas crianças escrevem menos. E esse efeito, né, esse fenômeno que aconteceu com a calculadora, ele começa no que se refere ao cálculo, ele começa a acontecer agora com os aplicativos, com a chegada aí dos smartphones da vida, né, dessa tecnologia, desse avanço tecnológico. Ele começa a fazer com que a nossa criança deixe de escrever, e ali na frente isso vai impactar de forma cruel toda uma sociedade. Então um projeto como esse, inclusive eu já começo aí a receber reconhecimento a nível nacional, Toninho, já tem uma revista a nível nacional que me deu a oportunidade de fazer um artigo de 2 páginas. Já ouvi falar que tem aí um prêmio a nível nacional que a gente está concorrendo. Pela proposta de Joinville. Pela proposta de Joinville, e começa a ser eu diria um case, né, para um exemplo para as demais câmaras aí, para os demais municípios, o que me traz grande felicidade.
saber que um projeto nosso, de nossa autoria... Incentiva, né, a redação a redação e passa a ser um modelo no país inteiro, Toninho. Eu fico muito satisfeito com isso. Muito bem. Falar enquanto o Reginaldo Jorge não liga. Alô, Reginaldo, deixa eu te perguntar um pouco sobre política. Como é que está o PMDB de Joinville sem o Luiz Henrique? Parece-me que há uma movimentação aí, não para preencher o espaço da falta que o Luiz Henrique faz, mas o pessoal tem que se virar, tem que começar a trabalhar com a perspectiva sem o Luiz Henrique da Silveira, que era um tipo de um paizão, né? Ele organizava, ele coordenava, ele dava ideia, ele aglutinava, era o político que mais procedeu na aglutinação de forças até antagônicas aqui em Santa Catarina em torno de um objetivo comum. Como é que o PMDB está se virando aí? Vocês estão fazendo reuniões, encontros, como é que está? O Luiz Henrique é um campeão, né, Toninho? Ele fez aquilo que poderia parecer impossível, ele fez possível, né? Em vários momentos da história política, social, de desenvolvimento da nossa cidade, do nosso estado. Eu tenho dito assim, olha, Toninho, não tem quem substitua Luiz Henrique, né? A sua história, a sua trajetória, o seu currículo de serviços prestados à nossa cidade de forma especial é algo insubstituível. Existe sim um legado, existe sim um exemplo, existe sim um modelo de homem público que deve ser seguido por todos nós. Agora, a nível partidário, é bem isso, né, Toninho? Quando tinha uma fumaça, quando tinha um calor, quando se apresentava uma dificuldade, desembocava lá no Luiz Henrique. Vamos conversar com o Luiz Henrique para ver o que ele acha, e ele não precisava muitas vezes nem falar muita coisa, simplesmente atendia a demanda, dava uma mexidinha aqui, uma conversinha ali, a coisa se acalmava. Acabou. Lamentavelmente a gente não pode mais contar com essa expertise, com essa experiência, né, do homem público Luiz Henrique. Mas cabe agora a cada um de nós, cabe ao PMDB, né, botar a cabeça em ordem e como você que já falou, reaglutinar. Eu tenho dito, a maior homenagem que a gente possa fazer ao senador Luiz Henrique é de fato fazer da nossa trajetória política, né, um exemplo da vida que foi Luiz Henrique. Se estava se falando em homenagem, isso e aquilo, eu fui o primeiro a propor uma homenagem ao senador. Isso criou o nome da Arena, né? Da Arena. Te confesso que depois eu falei, poxa, eu não imaginei que isso iria dar essa polêmica toda. Mas é importante, a polêmica é salutar, né? A intenção foi, né? E é fato, é salutar. Agora, lá pelas Santas eu soltei uma, dizer, olha, deu. Né? A melhor homenagem que a gente pode fazer para o Luiz Henrique é seguir o seu exemplo de homem público. E no PMDB, Toninho, e no partido, a maior homenagem que a gente pode fazer é ganhar todas as eleições aí nos municípios de Santa Catarina. Esse é o Faquinha, né? Vamos, o presidente fica comigo mais um pouco aqui, eu vou abrir espaço para o Reginaldo Jorge. 52. Hoje chega em Joinville a ministra da Igualdade Racial, é isso? Você que tu tem uma agenda privilegiada, como é que funciona a tua agenda diária aí? Se trabalhar bastante, esse privilégio eu tenho, Toninho. Se ter uma agenda que vai das 7 às 10, 11... O prefeito Udo, eu tenho a impressão que ele tem uma agenda para o público e outra particular, né? Você também funciona assim? Nada, Toninho, eu nem sei mais o que é particular. Mas a gente tem trabalhado bastante. Aí o pessoal me pergunta, mas como que tá? Tá difícil? Eu vejo pela rede social, tu tem tudo aí, né? A gente tá se movimentando bastante. O pessoal me pergunta, mas tá difícil como que? Eu falava, não, só faltava eu reclamar agora, né? Depois de toda a luta que a gente teve, né, para conquistar um espaço na Câmara de Vereadores, ter a felicidade e a responsabilidade, é bem verdade, de ser presidente do Poder Legislativo da maior cidade de Santa Catarina, é trabalho. E é assim que eu tenho encarado e enfrentado o dia a dia. Hoje eu participo de fato, né, da vinda da ministra. Joinville passa a ser a primeira cidade, né, que assina um protocolo, Sinapir, né, o Sinapir. É a primeira cidade do estado. Isso é um prestígio, é um mérito e também é uma importante sinalização política, né, na promoção da igualdade racial, porque
tendo em vista que a Joinville e os demais municípios têm a tendência, né, de seguir o exemplo da Manchester catarinense. Eu participo lá às 10 horas, né, dessa recepção. Acho que é um momento importante, um momento bacana, né, para a promoção da igualdade racial aqui da nossa cidade. Agora, o Rodrigo, eu conversei recentemente em entrevista aqui com o prefeito Uda. Ele quer aumentar o número de vereadores da bancada na Câmara, passar de 4 para 6, e está fazendo convites aí especiais aí para determinadas lideranças virem para o PMDB, né? Quer dizer, o processo político já está em desdobramento, já que o prefeito sinaliza que ele vai efetivamente à reeleição. O processo político de 2016 já começou? Sem dúvida. Para o Facchini também? Estamos na estrada, pé na pista. Estou na pista, é assim que fala. Não, mas é de fato, Toninho, a reeleição, o prefeito Udo é o nosso candidato, sem qualquer sombra de dúvida. Eu não tenho dúvida alguma da qualidade na gestão que o prefeito deu à frente do executivo municipal, né? Saneou as contas da prefeitura, e aí no segundo mandato tem a condição de fazer todas as intervenções que o joinvilense tanto espera. Toninho, aquela candidatura, né, quando o deputado Mauro Mariani veio se colocar à disposição do partido e enfrentou aquela eleição à prefeitura de Joinville em 2008, nós tínhamos uma nominata completamente desfavorável ao candidato a prefeito, né? Era uma nominata, coitado do Mauro, naquela época enfrentou uma eleição sem roupa, né? A nossa nominata de candidaturas a vereador, nós tínhamos 15 candidatos, se não me engano, uma nominata muito fraca, elegemos 3 vereadores. Já na eleição seguinte, a eleição que elegeu o prefeito Udo, nós tivemos a condição de eleger 4 vereadores, né? E hoje, depois de 4 anos de governo do PMDB, eu não tenho dúvida que é uma obrigação, né, aumentar o número de vereadores do PMDB na Câmara. Acho que a gente pode tranquilamente aí buscar a eleição de 6 vereadores, né? Eu acho que essa é a nossa meta, esse é o nosso objetivo, e esse também é o dever, eu diria o dever de casa do prefeito Udo, né? Eleger 6 vereadores, e tem essa condição. Agora vamos para a estrada, vamos pedir voto e vamos trabalhar e vamos mostrar para o cidadão os serviços prestados aí nos últimos 4 anos. Há 20 dias sem acordo. Hoje às 9 horas da manhã acontece uma assembleia em frente da prefeitura, a questão salarial, a questão dos servidores, que sempre acaba estourando lá na Câmara, né? Eles fazem esse tipo de reunião, depois vão para a Câmara de Vereadores, né? Como é que se vê esse processo aí dos servidores públicos aí, a prefeitura? Nos 2 primeiros anos, Toninho, que eu estive à frente, né? Você era o líder do governo, né? Ou seja, eu tinha exatamente essa responsabilidade. Não é fácil enfrentar uma Câmara lotada de servidores, né? É muito doído, Toninho. Eu lembro que você, como líder, ia para defender o prefeito e a prefeitura, né? Exatamente. E a galera ficava enzaricada lá na plateia, né? Tinha essa responsabilidade, né? De representar o executivo municipal, de representar o prefeito na Câmara, mas também com a clareza que aquilo que os servidores estavam fazendo ali, o movimento de greve, é altamente direito, né? Então, sempre respeitando muito a todos os servidores, a gente conseguiu dialogar, e falo com muita clareza, Toninho. Tivemos um papel fundamental, né, nos 2 momentos para o término da greve, né, de dialogar, de aproximar o diálogo entre o prefeito, entre o movimento de greve. Esse foi o meu papel enquanto líder de governo, e consegui cumprir, né? Nesses 2 momentos a gente teve uma participação fundamental aí para chegar a um acordo final. Eu torço que esse ano a coisa se resolva antes mesmo de acontecer da decisão da greve. Espero que hoje parece-me que acontece uma assembleia às 8 horas, tá? 9 horas, às 9 horas. Na frente da prefeitura. Torço para que o servidor possa ter o entendimento, ou que o prefeito que ele sim sabe qual a condição
real da prefeitura, né, penso e torço muito para que se chegue a um acordo antes mesmo da instalação da greve, né? E seria o melhor para todos os servidores, o melhor para a prefeitura municipal, mas acima de tudo o melhor para a cidade de Joinville. Não havendo, se de fato acontecer a greve, a Câmara de Vereadores, ela sempre foi e ela tem que ser a casa do povo. Então, estará sempre de portas abertas a todos, de forma incondicional, a todos os cidadãos que procurar a Câmara de Vereadores. Para encerrar, muito embora já sabendo a sua resposta, mas é sempre bom ouvir, aumento do número de vereadores em Joinville. Toninho, esse não é um debate não está pautado, né? Eu penso que quem faz a agenda do Legislativo Municipal tenha que ser o cidadão. Então, não é agenda, não é pauta, não está em discussão, né? Penso eu que não é o momento, Toninho. Tá certo. Mais alguma coisa que eu não te perguntei que você quer falar, presidente? Toninho, é sempre muito bom estar aqui contigo, é sempre muito bom conversar com a tua audiência, o teu programa, a tua condução à frente desse programa, e sempre foi assim ao longo da história, né? Nos permite esclarecer algumas dúvidas, nos permite trazer a informação, especialmente nesse momento, mostrar um pouco do nosso trabalho realizado. Eu, quando estive na campanha, especialmente a minha primeira fala, Toninho, quando fui eleito, meu primeiro pronunciamento na Câmara foi justamente se colocando à disposição do cidadão joinvilense, né? Com esse entendimento, o papel do vereador é sim fiscalizar o executivo, é sim propor leis, mas é acima de tudo ser uma representação, ser um elo de diálogo entre o cidadão, entre as demandas da comunidade e o poder instituído, especialmente o poder executivo. E penso que a gente vem fazendo isso de forma coerente, né? Se colocando à disposição do cidadão, se colocando à disposição da comunidade e, quando necessário, intervindo naquilo que é de interesse de todo cidadão. A nova mesa está se entendendo bem, tranquilo? De forma muito que já amistosa. Teve mesa aí que deu problema, que o presidente não falava com o vice, etc, tal, do passado aí, né? De forma alguma, a gente tem um excelente entendimento. Que bom, né? Com a pastora Leia, com o vereador Lewilson, com o vereador Levi. Todas as decisões tomada de forma conjunta, a gente conversa com muita harmonia.